Inteligência espiritual. Nós somos dotados de uma inteligência humana, a qual nós podemos desenvolver essa inteligência em vários aspectos, em vários lugares e durante toda a nossa vida. Mas talvez somos tentados a achar que essa inteligência é a mais importante que nós devemos possuir. Mas eu quero te mostrar pela palavra nessa noite que não é. Embora todos nós precisamos exercer a inteligência que Deus nos deu e as capacitações que Deus nos permite termos ao longo da vida, a inteligência humana não é a mais primordial para a nossa vida. Eu queria falar um pouco sobre inteligência espiritual nessa noite, pela graça de Deus. Eu quero ler com os irmãos, esse momento agora, a carta de Paulo aos Colossenses, mas eu quero te pedir para manter a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Colossenses capítulo 1, versículo 9, diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Meus irmãos amados, o contexto aqui de Paulo aos Colossenses é um contexto onde Paulo havia implantado aquela igreja, ou ajudado a implantar aquela igreja, e ali Paulo deixou um ministro de Deus, um pastor, um líder, para pastorear aquela igreja. Só que Paulo ficou ciente, ficou sabendo que no meio daquela igreja havia um grupo chamado gnósticos, que estavam pervertendo a doutrina cristã no meio daquela igreja. Estavam tirando aquela igreja do foco do Evangelho e da morte e ressurreição de Cristo. Estavam minimizando a obra de Cristo na cruz do Calvário. Então Paulo, ao saber disso, Paulo escreve essa carta e ele diz que, sabendo disso, ele estava orando pela igreja de Colossos e pedindo que eles fossem cheios de duas coisas: do conhecimento da vontade de Deus e de toda inteligência espiritual. Mas, irmãos, o que seria alguém possuir inteligência espiritual? É exatamente quando eu e você temos o discernimento espiritual dado pela palavra do que está ao nosso redor. É certo de que cada pessoa, se houvesse em cada um de nós esse discernimento espiritual, muitos problemas não haveriam, muitas guerras seriam evitadas, muitos divórcios não haveriam, entre outras e outras coisas que no mundo acontece. Então Paulo, ele escreve a essa igreja para alertar essa igreja que ela procurasse ser cheia do conhecimento da vontade de Deus e de ter inteligência espiritual. A inteligência espiritual, irmãos, é a inteligência menos explorada e vivida pelo ser humano. Esse tipo de inteligência, que é a mais vital para a nossa vida como um todo, é a menos explorada e é a menos vivida pelo ser humano. As pessoas, elas têm procurado explorar a sua inteligência no que diz respeito ao seu intelecto, ao seu conhecimento da ciência, da tecnologia. Alguns até gostam da área do coaching,
ou seja, gostam de uma inteligência emocional, que também é interessante. Mas poucas pessoas, ou talvez nem todos os cristãos, têm procurado encontrar na palavra uma inteligência espiritual. E essa inteligência espiritual leva a cada um de nós a discernirmos o que Deus quer de nós e o que está acontecendo ao redor de nós. Isso é fundamental, porque quando eu sei o que está acontecendo nos bastidores, no mundo espiritual, nas redondezas da minha vida, eu vou saber exatamente o que eu preciso fazer, qual é a minha linha de atuação para fazer mediante a palavra de Deus. O intelecto não consegue resolver problemas como quando se há possibilidade de resolução, quando há inteligência espiritual. Tem situações que o seu diploma não vai resolver. Tem situações que o canudo da sua faculdade não vai trazer uma resolução para o seu problema. Tem situações que você vai enfrentar na sua vida, principalmente familiar e até espiritual, que os seus dotes técnicos, os seus dotes humanos ou intelectuais não te servirão. Então é por isso que nós vemos pessoas dotadas de intelecto, inteligentes ao extremo, humanamente falando, mas completamente perdidas, completamente sem o menor entendimento da questão espiritual que a envolve. E isso é um prato cheio para quem, irmãos? Isso é um prato cheio para Satanás. Satanás trabalha no coração do homem à medida que ele somente tem um conhecimento da terra, somente de coisas humanas, mas é completamente desinformado e completamente ignorante no sentido de falta de conhecimento das coisas espirituais. Eu queria citar, irmãos, 2 exemplos de Paulo que nos mostram alguém que tinha inteligência espiritual e adquiriu isso com o Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 16 mostra um episódio muito interessante, quando Paulo estava indo para Filipos, e ali Paulo se depara com uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. O texto diz claramente que aquela mulher, ela não era uma mágica, ela não era uma adivinhadora, uma astróloga, ela era mais do que isso. Ela era uma mulher que tinha um espírito que atuava nela, que fazia ela adivinhar, ou entre aspas, profetizar, e dar lucro aos romanos na época. Então aquela mulher se apresenta para Paulo e diz: Paulo, servo do Deus Altíssimo. Talvez se fosse eu e você que ouvisse isso, a gente ficaria muito lisonjeado com aquele elogio daquela mulher. Nossa, eu sou um servo do Deus Altíssimo. Mas Paulo foi incomodado pelo Espírito Santo. E Paulo discerniu na hora que aquela mulher, ou que aquilo que estava por detrás dela era demoníaco. Era um espírito demoníaco que a dominava e que fazia ela trazer essas adivinhações para dar lucro aos romanos. Então Paulo repreende não a mulher, mas o espírito que havia nela, e aquela mulher é liberta. E por isso Paulo é preso com Silas e é lançado no cárcere em Filipos. Uma outra ocasião, no capítulo posterior, no capítulo 17, Paulo estava em Atenas. E aí nós sabemos que Atenas era uma cidade muito idólatra. Havia muito paganismo, e entre outras coisas mais, em Atenas.
E a partir de um certo ponto, Paulo é levado pelos filósofos epicureus e estoicos para o Areópago, que era um lugar onde se discutia, onde se debatia sobre qualquer assunto. E Paulo começa a pregar sobre Jesus. Ele aproveita ao olhar vários altares a deuses estranhos, a deuses mitológicos. Paulo aproveita o ensejo e começa a anunciar Jesus para aqueles filósofos e para aqueles homens cultos do Areópago. E diz a Bíblia que alguns homens creem na palavra de Paulo, outros não entendem e chamam Paulo de paroleiro, ou de alguém falador de doutrinas estranhas. Mas o mais importante aqui, irmãos, é entendermos que Paulo adentrou num ambiente que somente havia o conhecimento humano. É como se Paulo entrasse numa faculdade de filosofia, ou de ciência, ou de arte, e Paulo ali começa a esmiuçar o Evangelho de Cristo, e ele começa a mostrar para aqueles atenienses verdades espirituais que eles não conheciam. E no versículo 30 ele vai dizer: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, da falta de conhecimento espiritual, anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. E alguns se arrependeram, e alguns se converteram a Cristo, e finalmente chegou a eles essa inteligência espiritual. Mas eu queria citar, irmãos, dois textos que também falam muito sobre isso nessa noite. O meu texto é João capítulo 3, Evangelho de João, no capítulo 3, eu quero ler alguns versículos somente. No encontro de Jesus e um homem chamado Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer neles esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos era um fariseu muito respeitado em Israel e certamente um homem culto, um homem inteligente. E ele percebeu que o que Jesus fazia não era algo natural, não era um ser humano normal que podia fazer. Então ele, curioso de conhecer Jesus, ele vai à noite para não ser visto por ninguém, porque certamente ele seria questionado pelos fariseus, e ele era príncipe dos judeus, ou seja, ele tinha um posto dentro do farisaísmo bem interessante, bem alto. E ele chega à noite e diz: Jesus, eu bem sei que o Senhor vem de Deus, porque eu sei que ninguém pode fazer o que o Senhor faz. Então, Nicodemos, ele tinha uma noção de quem era Jesus. Porém, Nicodemos não tinha o discernimento espiritual do que realmente Jesus estava pregando. E aí Jesus vai dizer no verso 3: na verdade, te digo que apenas aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, ele responde àquele homem, aquele elogio, dizendo: olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, ninguém pode entrar no reino de Deus se não adquirir uma inteligência espiritual. E aí no versículo 4, Nicodemos vai dizer: mas como eu posso, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe? E aí Jesus vai continuar dizendo: olha, eu te digo mais uma vez, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, o que é nascido da carne só tem uma inteligência humana e até mesmo carnal. Mas aquele que nasceu da água e do Espírito, ou seja,
aquele que passou pelo batismo nas águas, que se arrependeu e recebeu o Espírito Santo, esse tem uma outra inteligência disponível a ele, que é a espiritual. Por isso Nicodemos não entendeu o que Jesus disse, porque ele tinha uma inteligência humana, ele tinha apetrechos religiosos, mas ele não tinha o discernimento espiritual do que Jesus estava falando. E aí no versículo 9 ele vai dizer: como pode isso acontecer? Jesus respondeu, versículo 10, e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então Jesus fala algo aqui para Nicodemos que talvez tenha falado hoje a muitas pessoas. Como que você vai entender o reino de Deus se eu falo a você coisas terrenas e você não entende, que dirá coisas espirituais? Muitas vezes, irmão, nós somos preocupados e o próprio mundo nos pressiona a adquirirmos uma inteligência, um intelecto cada vez mais cheio, de fazer mais cursos, de fazer novas pós, de fazer novo mestrado, de fazer um doutorado, de fazer outros cursos, aprender novas coisas, a ter 1, 2 ou 3 empregos. Mas isso tudo vai ser em vão se eu não tiver dentro do meu coração, dentro da minha alma, uma inteligência espiritual. Nenhum casamento pode ser curado apenas pelo intelecto dos cônjuges. Nenhuma relação pode ser sarada ou pode ser retomada apenas com o intelecto do ser humano. Existem enfermidades que não são humanas, ou seja, não são físicas, mas são espirituais, e só podem ser curadas com armas espirituais. Há situações que vivemos dentro da nossa própria casa, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, que não mais são coisas medicinais, que não são mais de ordem humana, que não são mais de ordem técnica, médica, de especialistas humanos, mas sim de algo espiritual. Quantos casamentos poderiam não ser desfeitos se os cônjuges tivessem inteligência espiritual? Se discernissem que o que está acontecendo é uma armadilha de Satanás, é um plano de Satanás para desfazer essa família. Muitas vezes, irmãos, relacionamentos se acabam, casamentos se acabam, amizades se acabam, porque nós não compreendemos que vivemos diante de um mundo espiritual que nós não vemos, mas ele atua sobre nós 24 horas por dia. E diferente de nós, Satanás não descansa, não dorme, não tosqueneja, sempre está preparado e pronto para colocar algo na nossa vida para nos desviar da verdade e nos fazer fraquejar em alguma situação da nossa vida. Então Nicodemos era um homem inteligente, era um homem com predicados, provavelmente era um homem de caráter, mas ele não conseguiu discernir as palavras de Cristo, porque ele não possuía dentro da sua própria alma e do seu espírito a inteligência espiritual. Quando Deus nos dá essa inteligência, nós discernimos o que está acontecendo e entendemos pelo Espírito o que nós devemos fazer. Isso é uma coisa extraordinária. Mas também eu queria ler com os irmãos Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 31. Eu falei aqui agora de um homem, de uma estirpe
de classe alta, um fariseu, um homem culto, respeitado na sua comunidade. Mas agora eu quero falar de uma situação oposta. Uma mulher simples, uma mulher que vinha de um lugar terrível, de um lugar rejeitado, mas aquela mulher tinha alta inteligência espiritual. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Até aqui, irmãos, o verso 28, em nome de Jesus. Irmão, olha que coisa interessante esse texto. Jesus está caminhando com os discípulos e partiu para Tiro e Sidom, que eram regiões um pouco mais distantes de Jerusalém. E no caminho eles encontram, ou vai ao encontro de Jesus, uma mulher cananeia. E o lugar que ela vinha era um lugar de muita rejeição, de uma fama de feitiçaria, de idolatria. E aquela mulher chega até Jesus clamando e dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Irmão, isso aqui é tremendo. Olha como essa mulher tinha algo diferenciado. Quem discerniu para aquela mulher que a sua filha estava miseravelmente endemoniada? Uma coisa é se ela dissesse: olha, Jesus, minha filha está endemoniada, ponto. Mas ela foi além. Ela colocou com mais detalhes o estado espiritual da sua filha. Ela disse: Senhor, minha filha está muito, mas muito endemoniada. Aquela mulher possuía um discernimento espiritual que os discípulos não tinham. No verso 23 fala: Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Irmãos, os discípulos aqui, nessa passagem, eles simbolizam quando a nossa vida é somente uma vida religiosa e não uma vida espiritual. Aqueles discípulos não estavam discernindo o que ali estava acontecendo. E provavelmente, devido ao lugar que ela vinha, ao preconceito com o lugar que ela vinha, aqueles discípulos disseram: Jesus, manda essa mulher embora. Essa mulher vem de um lugar muito ruim, né? Eu lembro que quando eu pegava o ônibus, né, para ir para onde morava antes, e tinha uma brincadeira que eu acho que até hoje tem, que quando a gente ia jogar bola em algum lugar e voltava daquele ônibus de excursão, e o ônibus parava em frente à nossa rua ou ao nosso portão e nós descíamos, e aí a garotada gritava e dizia: vai descer quem mora mal, né? Então aquela mulher morava mal. Aquela mulher habitava num lugar que havia grande preconceito sobre ela. Então talvez por isso os discípulos queriam que Cristo a despedisse. Mas não era só isso. Era a falta
de discernimento espiritual que aqueles discípulos tinham e que aquela mulher tinha de sobra. Meus irmãos amados e queridos, se tem um dom espiritual que cada cristão devia pedir a Deus, era esse, o de discernimento de espíritos. Porque esse dom, com certeza, evita muitos problemas, inclusive dentro da igreja. Paulo, quando fala dos dons espirituais, lá em 1 Coríntios 12, 14, Paulo incentiva aos cristãos a buscar os melhores dons. E um desses melhores dons, com certeza, é o de discernimento espiritual, é o de inteligência espiritual. E aí o texto continua, versículo 24, e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus começa de forma proposital a colocar sobre aquela mulher uma palavra um pouco que dura. Olha, eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Eu não vim para sua filha, não vim para você, não vim para o seu povo. E no versículo 25 ela vai dizer assim: então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Uma pessoa sem essa inteligência espiritual, com certeza ela iria se irritar contra Jesus e ir embora. Se Jesus falasse para mim talvez assim: olha, não dá não, porque eu só vim para as ovelhas de Israel perdidas, eu não vim para você, eu não vou fazer nada por você, nem pelo seu povo. Talvez se fosse eu chutaria o pau da barraca e ia embora. Mas aquela mulher tinha uma inteligência espiritual dentro da sua alma, ela possuía isso. Embora aparentemente fosse uma mulher simples, mas ela havia nela um profundo discernimento. E ela se interpõe entre os discípulos e Jesus e diz: olha, Senhor, socorre-me. E com um detalhe, ela adora Jesus. Olha que coisa tremenda. Essa mulher, ela possuía um grande discernimento de quem Jesus era. E possivelmente até mais que os discípulos. Porque ela, mesmo com aquela palavra aparentemente dura, aparentemente de humilhação contra ela, aquela mulher, ela se prostra diante de Jesus e clama dizendo: socorre-me. Irmãos, muitas das vezes a nossa vida, ela perde um pouco o sentido no que diz respeito à vida cristã, porque muitas das vezes nós não desejamos algumas bênçãos que Jesus pode nos dar. Paulo diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. No próprio Evangelho, Jesus disse: batei e a porta se abrirá, buscai e achareis. Muitas vezes nós não buscamos em Deus aquilo que Ele quer nos dar, e o que Ele quer nos dar é para fortalecer a nossa vida e para abençoar outras pessoas. Muitas vezes nós não queremos, não buscamos, não desejamos, e por isso essa inteligência espiritual se torna minguada, se torna quase que imperceptível em nossa vida. E o texto continua, 26, ele porém respondendo disse: não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Imagine você sendo a mulher cananeia nesse momento e alguém te falar assim: olha, não é bom pegar a bênção dos filhos e dar a bênção aos cachorrinhos. Você imagina você, com aquela mulher, ser chamado aparentemente de cachorrinho, ou seja, de algo desprezível, de algo secundário,
de algo que não tem tanta importância assim. Quando alguém no tempo de Jesus chamava um povo, ou chamava alguém de cachorrinho, era altamente pejorativo aquela palavra. Então, irmãos, humanamente falando, Jesus, ele estaria ofendendo aquela mulher. Mas é claro que ele não estava fazendo isso, ele estava provando a sua fé, como ele prova a minha, a sua fé todo dia. E aquela mulher poderia mais uma vez, se não houvesse nela essa inteligência espiritual, ela poderia se revoltar contra Jesus, ela poderia xingar os discípulos que mandaram ela embora. Mas o texto vai dizer, no versículo 27, e ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aleluia! Aquela mulher, ela responde Jesus de uma forma extraordinária, de uma forma de alguém que tem um claro discernimento espiritual do que está acontecendo. Ali, enquanto os discípulos veem uma cena do Cristo, do Mestre, do Messias, repudiando com palavras aquela mulher e Jesus estavam sintonizados, e ela estava entendendo perfeitamente o que Jesus estava dizendo a ela. Então ela diz: olha, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ou seja, eu estou aqui e eu sei que tudo que o Senhor fizer por mim vai ser pela graça, não vai ser porque eu mereço, não vai ser porque minha filha merece, mas se eu vou receber algo do Senhor, é pela sua graça, é pelo favor imerecido do Senhor na minha vida. E quando Jesus ouve aquela palavra de alto discernimento espiritual, de alta inteligência espiritual, Jesus, ele enaltece aquela mulher e diz: ó mulher, grande a tua fé, seja feito isso para contigo, como tu desejas. E desde aquela mesma hora, a sua filha ficou sã, ficou liberta, ficou curada, ficou livre daqueles espíritos malignos sobre ela. Mas algumas lições que podemos tirar desses textos, eu queria deixar 3 lições para a nossa vida como cristãos e como pessoas, como cidadãos, como pais, como filhos, como esposo, como esposa. 3 aplicações que eu queria deixar dessa palavra dessa noite. A primeira aplicação que eu quero deixar é que não basta uma pessoa possuir um conhecimento humano para ser completo. Muitas pessoas e muitos jovens se fascinam com as faculdades e fazem os seus cursos, arrumam empregos de bons salários, conseguem contratos com boas remunerações, e depois fazem um doutorado, depois fazem o mestrado ou o bacharel. Mas eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus: isso não vai resolver o vazio existencial que você está sentindo. Isso não vai curar você das suas angústias na sua alma. Isso não vai tratar você das aflições que você tem vivido dentro do seu próprio espírito. Há muitas pessoas enganadas, irmãos, porque acham que o seu conhecimento humano vão livrá-las ou vão tirá-las de sufocos ou de situações adversas na sua vida. É evidente que alguém que estuda, alguém que se forma, alguém que trabalha, alguém que procura ter um grau de conhecimento, irá ter algum tipo de sucesso, mas não é o sucesso maior que a vida possa dar, não é o sucesso mais importante. Porque o que adianta alguém ter bons livros, inteligência, sagacidade, conhecimento técnico, filosófico, humano,
e ter a sua família destruída, e ter os seus filhos nas drogas, e ter o seu casamento desfeito? O que vale tudo isso? O que vale as condecorações humanas que nós temos quando perdemos o que mais precioso Deus nos deu? Então não vale a pena. Não vale a pena você ter um grande conhecimento humano e estar completamente perdido espiritualmente. Em segundo lugar, alguém que possui essa inteligência espiritual é uma pessoa bem resolvida, tanto aqui como aqui. Uma pessoa inteligente espiritualmente, ela sabe o que Deus quer dela, ela sabe o que Deus pode fazer dentro dela, e ela sabe o que ela precisa fazer para fazer a vontade de Deus na sua vida. Ela sabe o que não agrada a Deus, ela sabe o que desaponta a Deus, ela sabe o que afasta ela de Deus, ela sabe muito bem o que ela deve fazer para ter uma vida mais próxima de Deus, mais dentro da vontade de Deus. Ela sabe. E ela sabe tudo isso mediante a palavra, que é o que traz essa inteligência espiritual para mim e para a sua vida. É a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, alguém que tem a palavra dentro de si é alguém que obterá essa inteligência tão preciosa para ter em sua vida. Em terceiro e último lugar, a importância de se ter esse discernimento espiritual é porque você vai enfrentar ao longo da sua vida grandes batalhas espirituais. Eu me lembro de uma cena da minha infância, onde eu tinha um parente meu que de vez em quando ele ficava possesso de espíritos malignos. E eu nem sonhava em ser um cristão, nunca tinha lido a Bíblia. Eu me lembro que quando eu via aquela cena, eu corria para debaixo da mesa e ficava ali com medo, todo encolhido, sem saber o que fazer. E eu via aquele parente meu ser dominado por aqueles espíritos, e aquilo invariavelmente acontecia algumas vezes durante o ano. Mas se eu tivesse comigo a palavra, se eu tivesse comigo o auxílio do Espírito Santo, talvez eu teria uma outra reação. Talvez eu teria outra atitude quando eu visse aquele parente naquele estado. Então, em terceiro lugar, esse discernir espiritual é importante, porque você vai enfrentar situações inesperadas que vão precisar que você tenha esse discernimento. Vamos supor que você está numa situação dentro da sua casa, ou em algum lugar público, ou na casa de algum parente, e alguém subitamente fica possesso. E você não tem um pastor por perto, e você não tem um diácono por perto, você não tem um obreiro por perto, é você e Deus. Uma certa feita, numa aula da EBD aqui na nossa igreja, eu fiz uma pergunta para os alunos na seguinte forma: o que eu preciso mais ter? O conhecimento ou a unção de Deus na minha vida cristã? E aí alguns responderam o conhecimento, e outros responderam a unção. E aí eu disse os dois, depende da ocasião. Então eu respondi: se você for evangelizar numa praça pública, se você for fazer um discipulado com alguém, se você for pregar uma palavra para um amigo da sua
da sua empresa ou um amigo do seu bairro. Você precisa de conhecimento. Você precisa conhecer a palavra para proclamar essa palavra ao seu próximo. Mas se você está numa situação onde você se depara com alguém claramente numa situação espiritual de possessão ou de influência maligna, o que você mais precisa? É do conhecimento ou da unção? Certamente da unção, dessa autoridade espiritual que vem pelo Espírito Santo a cada cristão, disponível a cada um de nós. Que nessa noite, irmãos, possamos pensar sobre isso. Que essa inteligência espiritual seja cultivada dentro de nós, porque ela nos levará a ter uma maturidade cristã maior, a entender claramente que eu estou numa batalha espiritual que só vai terminar quando Jesus voltar ou quando eu partir para a glória. E que em todo tempo e em todo lugar, Satanás tentará retroagir a minha vida, deixar a minha vida cristã cada vez mais enfraquecida, deixar o meu casamento cada vez mais enfraquecido, deixar a vida dos meus filhos cada vez mais distante da própria família, do próprio Evangelho. E é por isso que nós não podemos lutar lutas espirituais com armas intelectuais. Não podemos lutar lutas espirituais com armas ou com situações humanas. Carecemos da força do Senhor e da força do seu poder. Em Efésios 6, Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, e nem é pelo intelecto, e nem é pelo conhecimento humano que nós temos. Mas a nossa luta é naquilo que nós não vemos, é nas coisas do Espírito, espirituais, que precisam ser combatidas com armas espirituais. Que você possamos entender nessa noite a importância dessa inteligência, que é vital para qualquer cristão, vencer o inimigo e permanecer firme com o Senhor até o final. Vamos orar? Deus, obrigado nessa noite, ó Pai, pela Tua palavra. Todos nós precisamos, ó Deus, entender isso nessa noite. Carecemos, ó Pai, dessa inteligência que Paulo tinha, ó Deus, que tantos outros servos Teus tiveram e fizeram a Tua obra mediante essa inteligência. Foi o clamor de Paulo, Senhor, à igreja de Colossos, onde ele rogava que aquela igreja fosse cheia de inteligência espiritual, de discernimento espiritual para combater as heresias que estavam sendo ali pregadas, ó Deus. E é somente dessa forma que nós vencemos, é dessa forma, Senhor, que nós avançamos na fé, que nós, ó Deus, não somos paralisados, que nós não deixamos para trás, ó Pai, toda promessa, toda dádiva que o Senhor colocou sobre nós, nosso casamento, nossos filhos, a Tua igreja, nosso trabalho, tudo está, ó Deus, no meio do reino do Senhor, que é o reino espiritual. Que nós possamos entender tudo isso, ó Pai, e buscar a Tua face, buscar no Senhor as armas espirituais forjadas na Tua palavra, para vencer o inimigo das nossas almas, ó Deus, e para permanecer firme até o final de todas as coisas. Abençoa o Teu povo, ó Pai, abençoa a Tua igreja, abençoe, Senhor, as famílias, que todos nós possamos adquirir da parte do Senhor, da Tua palavra, essa inteligência espiritual, que nos forjará, Senhor, a vencer batalhas e a vencer, ó Deus, o poderio do inimigo contra nós. Ó Deus, como diz o salmista, em Ti faremos proezas, mas não podemos fazer proezas no Senhor sem termos uma inteligência espiritual. Dá-nos, ó Pai, dessa bênção nessa noite. É o que nós Te pedimos, ó Pai, no maravilhoso nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.